Muito obrigado. Esse foi o número 4, né? O número 5. 5. O número 5 é o processo número 10, da página 5. A página 5, recurso administrativo número 551.0238.12. São recorrentes Shao Wenming e outros. Tem também, segundo recorrente, Rio Quente, Sociedade Nacional dos Sócios da Pousada, advogados Dr. Felipe Assunção Moreira e Benedito Torres Júnior, recorrido por Corregedor-Geral da Justiça. Então, o Dr. Felipe irá sustentar, presidente. Como? O Dr. Felipe irá sustentar. Ah, sim. O relator, desembargador Alain com a palavra para o relatório, então. Obrigado, senhor presidente. Eu passo ao relatório, senhor presidente. Trata-se de duplo recurso administrativo interpostos. O primeiro por Shao Wenming e outros, e o segundo por Rio Quente, Sociedade Nacional dos Sócios da Pousada, contra a decisão proferida pelo então Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Quisleu Dias Maciel Filho, que nos autos da reclamação e pedido de providências ofertado por Rio Quente, Sociedade Nacional dos proprietários da pousada contra ato dos oficiais dos cartórios de registro de notas de Caldas Nova e de Rio Quente, desproveu recurso administrativo nos seguintes termos. Ao teor do exposto, acolho o precitado parecer como parte integrante deste deciso, nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da Lei 13.800/2001, para conhecer, mas negar provimento ao recurso administrativo. Outro sim, nas linhas da peça opinativa, indefiro os pedidos de código de acesso aos autos, formulados por pessoas físicas que se intitulam sócios da pessoa jurídica Estância Termas Pousada do Rio Quente. Eis que a defesa dos interesses envolvendo o objeto deste feito está sendo exercida pela sociedade recorrente. Por conta da duplicidade dos objetos, arquive-se o PROAD X, trasladando esta decisão. Remeta-se cópia deste deciso e dos eventos 16, 22, 33, 58 ao Conselho Nacional de Justiça para juntada no pedido de providência X. Cientifiquem-se a parte reclamante, a Companhia Termas do Rio Quente, a diretoria do Fórum da Comarca de Caldas Novas, os responsáveis pelo registro de imóveis e primeiro tabelionato de nota da referida unidade judiciária e pelo tabelionato e ofício de registro de Rio Quente, encaminhando-lhes cópias dessa decisão. Anote-se, a reprodução deste ato serve como ofício à Secretaria Executiva. Nas razões recursais do primeiro recurso administrativo interposto por Shao Wenming e outros, os recorrentes fazem breve síntese do caso em voga, informando que o presente feito foi originado da reclamação e pedido de providências ofertada por Rio Quente, Sociedade Nacional dos Proprietários da Pousada, em razão da negativa de acesso às informações asseguradas em lei e pela Constituição Federal, bem como das providências existentes nas diversas certidões fornecidas pelos cartórios do registro e notas. Aduzem
que tal fato restou consumado e muito bem demonstrado no relatório técnico realizado pela douta Corregedoria Geral de Justiça, onde registrou a existência de fraude em documento público ocorrido com a inserção de enxertos de informações que alteraram o perímetro, área e é tratada na escritura de venda e compra lavrada no cartório de notas de Caldas Novas, surgindo daí a primeira ilegalidade do deciso, por se tratar de vários indícios de fraude causada por adulteração de documento público com a inserção de informação de modo a alterar a propriedade, sendo a participação do representante do Ministério Público medida de rigor, o que por si só já justifica a nulidade da decisão e o provimento do recurso. Dizem que a conclusão a que chegou o juízo de Caldas Novas se fez tendenciosa. Para o relatório da Corregedoria Geral de Justiça e sem realizar nenhuma inspeção, sendo cometida outra ilegalidade, qual seja a tomada de uma decisão divorciada dos fatos e das circunstâncias presentes no processo, causando insegurança jurídica. Além do mais, relata o fato de ter aparecido outra pessoa na relação processual administrativa, sem que para tanto tenha sido formalizado como parte a Companhia Termas do Rio Quente, o que não poderia acontecer, a qual manifestou e trouxe documentos, dentre eles um mapa para fundamentar a decisão e afirmar que o enxerto não teria ocasionado alteração na área ou perímetro da propriedade. De outra banda, alegam que o terceiro ponto de ilegalidade e a contradição constante no julgado de Caldas é a ausência de fundamentação na decisão recorrida no que diz respeito ao momento em que ocorreu a inserção do enxerto no documento público, que é fundamental, pois a lei que vigorava à época dos fatos, Decreto-Lei 4.857/39, não comporta o uso de entrelinhas. Relatam que, se houvesse apenas a correção de erro material, o que não se acredita, não poderia o cartório de registro não ter observado e nem recepcionado tal informação, especialmente quando ela muda e altera a área, perímetro e localização, com uma redução de 50% da área adquirida, alegando que houve inserção de informações em momentos diferentes e por pessoas diferentes, mas que não houve aceitação por parte do cartório de registro. Argumenta que, ainda que se tenha, por uma simples correção de erro material, instalado o conflito de informações, pois o registro não recepcionou essas informações, enxerto, por todo o período, pois a recepção dessa malfadada informação somente ocorreu no ano de 2014, já no cartório do Rio Quente, cujo acervo foi para lá transferido por conta da alteração de circunscrição. Portanto, concluem pelo indício de crime de adulteração de documento público, ainda que não tenha sido observada a alteração da propriedade, sendo nesse sentido a conclusão do relatório apresentado pela Corregedoria Geral de Justiça, que não foi levada em consideração pela julgadora singular. No mais, ressalta outra legalidade, a falta de poderes ao presidente do Conselho para assinar os documentos para retificação da área da instância termopousada do Rio Quente junto ao cartório, relativo ao imóvel de matrícula 7067, pois na Assembleia Geral Extraordinária realizada, essa matéria não teria sido aprovada. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso administrativo para que seja anulada a matrícula 7067 do cartório do Rio Quente e determinadas providências para retirar o enxerto da escritura de 23/12/1968, feito com cor
de caneta e letras diferentes conforme consta no relatório técnico da Corregedoria da Justiça do Estado de Goiás e que seja oficiado o Ministério Público do Estado para apurar a ocorrência de fraude. Por sua vez, a segunda recorrente Rio Quente, Sociedade Nacional de Sócios da Pousada, oferece recurso administrativo encontrado no movimento 1, em cujas razões recursais informa que inaugurou o presente procedimento administrativo através de um pedido de reclamação em providências. Isso porque a requerente se deparou com informações conflitantes entre as certidões que eram emitidas pelos cartórios de registro de imóveis de Caldas Novas e Rio Quente. Em síntese, afirma que a Companhia Termo do Rio Quente ingressou no feito para impugnar o parecer apresentado pela assessoria correcional do Tribunal de Justiça de Goiás, protocolando as petições acostadas nos eventos 16 e 21, trazendo documentos que serviu para embasar as decisões lançadas nos autos. Todavia, diz que a decisão recorrida não pode prosperar, visto ser inconcebível admitir a mencionada entrelinha e, ainda mais incoerente, atribuir-lhe a condição de ato jurídico perfeito, ressaltando que a referida entrelinha não foi feita com letras e cor, fora feita com letras e cor de canetas diferentes e que não foi possível verificar a data em que foi lançada. Diz que a ilegalidade contidas em documentos relacionados à matrícula 11.649 do livro 3H, das transcrições das transmissões, que a matrícula 7.067 foi elaborada a partir de uma certidão lavrada em 1981, subscrita por um servidor público não identificado, que a decisão recorrida decreta a certidão de 1981, alegando a ilegalidade por ser óbvio que houve alteração posterior do documento. Também ressalta que a decisão ora combatida, apoiada na Lei 6.015/73, está dotada de legalidade inquestionável, já que sua vigência se deu em janeiro de 1976, 8 anos após a lavratura da escritura pública em Testília, argumentando que a decisão é ilegal e afronta os artigos 213 do texto original da Lei 6.015, bem como os artigos 213, inciso 2 da Lei 6.015, com alteração realizada em 2 de agosto de 2004. Pelo princípio da eventualidade, e levando em consideração que não se sabe quando a entrelinha for externada na transcrição, alega a ilegalidade da decisão à luz do decreto 4.857, vigente até 31 de dezembro de 1975, pois a correção pelo tabelião somente poderia ser feita desde que não trouxesse prejuízo aos interessados, a teor do que dispõe o artigo 228, bem como não poderia ter sido feita com síntese, em tempo. Ressalta que a perícia realmente é necessária diante da prova robusta indiciária colhida no trabalho da assessoria correcional, com o objetivo de elucidar a flagrante prova indiciária de fraude e adulteração de documento público. Por isso, insistiu tanto na sua realização, porque poderia ter sido realizado conforme previsto expressamente pela Lei Estadual 3.800 de 2001. Outro sim, diz que contratou expert para a realização do trabalho topográfico, que foi taxativo ao mencionar que, com a coordenada inserida na entrelinha, a propriedade ficou com uma área de 5,0839 hectares, ao invés de 11,48400 hectares, como consta da escritura pública de compra e venda, tendo havido uma redução de 40% do tamanho da propriedade, situação que configura a mencionada fraude. Ao final, após outras indagações, requer o conhecimento e provimento do recurso administrativo com a reforma da decisão recorrida conforme as teses invocadas. Na sequência da decisão do movimento
Foi rechaçado o juízo de retratação do deciso pelo então Corregedor-Geral de Justiça, por não antever nenhuma ilegalidade na decisão recorrida, bem como foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal, determinando a remessa dos autos ao Conselho Superior da Magistratura para o julgamento dos recursos administrativos interpostos contra a sua decisão. Inicialmente, os autos foram distribuídos ao eminente desembargador Olavo Junqueira de Andrade e, após, devido à nova composição do Conselho Superior da Magistratura, os autos foram a mim distribuídos. Consta que a segunda recorrente, Rio Quente, Sociedade Nacional dos Sócios da Pousada, peticionou do feito, trazendo parecer jurídico sobre a questão em voga e vários documentos. Intimada as partes para falarem sobre os documentos juntados, não houve qualquer manifestação. Ato subsequente foi preferido o despacho por este relator, determinando a oitiva das partes envolvidas para se manifestarem sobre a possível prescrição da pretensão da promovente, movimentação 24. Na movimentação número 30, o atual corregedor, o desembargador Nicomedes Borges, se manifestou nesse sentido. Por sua vez, a segunda recorrente se manifestou, movimentação 34, no sentido de que seja afastada a prescrição do presente recurso administrativo, salientando que não se amolda o caso em voga, frisando, inclusive, que se cuidam de dois pedidos administrativos distintos e, sobretudo, pedido de providência em relação à retificação do documento público ora questionado. Senhor presidente, é o relatório, senhor presidente. Pois não, desembargador Rolando. Doutor Felipe, Vossa Excelência vai falar representando do Rio Quente, né? Sim. Apenas a Rio Quente, né? Isso. Então, Vossa Excelência está com a palavra, pelo prazo regimental. Obrigado. Cumprimento o excelentíssimo senhor desembargador presidente em exercício, na pessoa de quem cumprimento os demais julgadores e julgadora desse coleno Conselho Superior da Magistratura. Cumprimento de forma especial o eminente desembargador relator, do doutor Alan Sebastião de Sena Conceição, que, mantendo a tradição deste egrégio tribunal, dispôs de tempo para receber nós advogados para despacho. Serventuários da Justiça, senhores e senhoras. Trata-se de recurso administrativo apresentado pelo Rio Quente, Sociedade Nacional dos Sócios da Pousada, em face de decisão proferida pelo então Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Quisleu Dias Maciel Filho, que, ao julgar o recurso administrativo, entendeu por conhecê-lo e negar-lhe provimento. E, nesse recurso, pretendemos a realização de perícia técnica em todos os documentos originais com o escopo de aferir a autenticidade dos mesmos, que seja determinada aos cartórios da cidade de Caldas Novas e Rio Quente a entrega dos documentos e livros originais na diretoria do Fórum de Caldas Novas para que sejam submetidos à perícia técnica, sendo, na impossibilidade, seja determinada a perícia in loco, nos próprios cartórios, oportunizando, claro, o acompanhamento dos procuradores da recorrente. Que seja ainda intimado o Ministério Público Federal para acompanhar todos os atos desse pedido de providência, especialmente diante da prova indiciária de eventual prática de fraude em documento público e particular. Excelências, Rio Quente, Sociedade Nacional dos Sócios da Pousada, inaugurou o presente procedimento administrativo por meio de um pedido de reclamação e providências, com base em informações conflitantes entre certidões que eram emitidas pelo cartório de registro da cidade de Caldas Novas e Rio Quente, bem como a sonegação de informações referente ao livro das transcrições das transmissões 3H. Buscava-se, à época, tomar conhecimento dos registros autorizadores que consolidaram a propriedade do imóvel Estância Termas Pousada do Rio Quente, isso em 27 de dezembro de 1968, adquirida da Companhia Termas do Rio Quente, sendo que a respectiva matrícula foi posteriormente alterada, e no decorrer da minha fala irei explicar isso melhor. Diante das apregoações acerca da titularidade e limites da propriedade da Estância Termas Pousada do Rio Quente, requereu-se junto ao primeiro cartório de notas e ofício de Caldas Novas
cópias reprográficas das folhas do livro original. Contudo, em que pese ser assegurado a todos o livre acesso às informações, ultrapassado o prazo legal, sobreveio a negativa dos cartórios em conceder o acesso pretendido. Da análise do pedido de providências, foi determinada pela Corregedoria deste egrégio tribunal a elaboração de relatório pela assessoria correcional, a fim de instruir um feito. Em atendimento a essa determinação, a 8ª Assessoria Correcional compareceu em loco para verificar as informações relativas ao imóvel do qual os sócios da requerente são proprietários. O laudo elaborado pelas assessoras aponta diversas irregularidades, sendo este concluído com a seguinte afirmação, peço vênia para citar, abre aspas. É claro que houve modificação na localização e distância na transcrição 11.649, no registro de imóveis e tabelionato de notas da comarca de Caldas Novas. Entretanto, não tivemos condições nem capacidade técnica para verificar a data em que foi lançada. E ainda afirma no laudo que somente em data posterior foi lançada a verbação com a localização de distância constante na entrelinha. Repentinamente, excelências, a Companhia Termas do Rio Quente compareceu aos autos e levantou inconcebível tese de que tudo não passava de um erro material, bem como juntou cópia reprográfica da certidão emitida em 1981 e a planta de levantamento de marcos originais conforme a escritura. Aqui eu faço 2 considerações. Em relação a essa certidão, a mesma foi analisada pela assessoria correcional, a qual concluiu que, abre aspas, houve a verbação de acordo com a certidão expedida em 20/11/1981 e escritura pública do 2º tabelionato de notas, lavrada em 23/12/1968, contendo o enxerto verificado na transcrição. No documento colhido nos serviços do Rio Quente, não foi possível identificar quem assinou a mencionada certidão, fecha aspas. E em relação ao mapa utilizado, salta aos olhos a dúvida de como o referido mapa, elaborado em 20/11/2011, pode ter sido confeccionado com base na escritura 7.067, uma vez que a referida matrícula só passou a existir 7 meses após a elaboração da mencionada planta. Posteriormente, foram juntados pareceres nos quais se afirmam que não houve qualquer alteração na propriedade do imóvel, o que contradiz claramente o laudo elaborado pelos assessores que compareceram em loco. A fim de demonstrar as incongruências e incoerências presentes nos pareceres, a recorrente juntou laudo topográfico demonstrando que a inserção de coordenada nas entrelinhas da transcrição realizada no livro 3H reduz em 44% o tamanho de sua propriedade, implicando ainda na exclusão das quedas d'água e jazidas minerais. Contudo, excelências, e que pese o relatório elaborado pela assessoria correcional, bem como todos os esclarecimentos realizados pela recorrente, evidenciando as incoerências e o prejuízo suportado em razão da diminuição de sua área, a inconcebível tese levantada pela Companhia Termas do Rio Quente, de que trata-se de erro material, foi acolhida pela própria Corregedoria que determinara a elaboração do laudo, o que aponta as incongruências. E, pelo presente, pretendemos combater a decisão prolatada pela Corregedoria. Excelências, com base no trabalho realizado pelas assessoras correcionais, a recorrente tomou conhecimento de documentos em que se constava um enxerto na entrelinha do documento de transcrição, o qual entendemos ser manifestamente irregular e fraudulento. Não podemos admitir que o enxerto nas entrelinhas seja considerado ato jurídico perfeito, sobretudo após a conclusão da assessoria correcional apontar que a referida entrelinha fora feita com letra e cor de caneta diferente. Naquela época se usava caneta tinteiro, a famosa caneta tinteiro, e a alteração foi feita por caneta convencional, provavelmente uma Bic ou similar. E ainda não foi possível verificar a data em que foi lançado ou quem o fez, o que demonstra manifesta ilegalidade contida nos documentos relativos ao imóvel. Quero destacar ainda que a decisão proferida pelo então corregedor dá crédito à certidão de 1981, a qual entendemos que merece ser considerada apócrifa, vez que subscrita por um servidor não identificado. Foi esta a conclusão também da assessoria correcional. Portanto, tem-se o equívoco presente na decisão prolatada, eis que se apoia em documento manifestamente ilegal e de autoria desconhecida.
Em suma, para melhor compreensão, vale dizer que a decisão ela se apoia em documento ilegal, visto que consta de forma expressa no relatório da assessoria correcional que não é possível identificar quem assinou a certidão expedida em 1981. O relatório da Corregedoria também foi taxativo em afirmar que na ficha de abertura da matrícula 7.067 do cartório do Rio Quente não consta a assinatura da então respondente. A averbação ainda foi transcrita em 10/4/2014, lavrada dias após a audiência pública de outorga de delegação, a qual ocorreu em 1º/4/2014, 10 dias antes. Portanto, depois de tomar conhecimento de que a serventia tinha sido escolhida por concursado aprovado. E, por fim, a aparente informalidade contida na sobrelinha inserida na transcrição, com descrição de uma coordenada inteira, como exposto em momento próprio, que reduziu o tamanho da propriedade adquirida pelos associados em 44%, fazendo excluir as quedas d'água e jazidas minerais. Importante destacar ainda que a decisão proferida pelo então corregedor emprestou legalidade à correção que inseriu a entrelinha, apoiando-se na aplicação da Lei 6.015 de 1973. Ocorre, nobres julgadores, nobre julgadora, que a lei da qual se valeu o eminente corregedor foi promulgada em 31 de dezembro, com vacatio legis de 24 meses. Logo, sua vigência se deu apenas em 1º de janeiro de 1976, ou seja, 8 anos após a lavratura da escritura, quando então passou a viger. Portanto, entendemos que a retificação nos moldes da legislação vigente à época não poderia ter sido feita de maneira precária, grosseira, informal. Isso, por si só, demonstra o equívoco na decisão que ora atacamos. Excelências, a decisão proferida pelo então desembargador corregedor merece reforma, porquanto viola a legislação vigente à época, bem como se fundamenta em documentos imprestáveis, porquanto constituídos em desacordo com a legislação. Basta, para tanto, perceber que da certidão lavrada em 1981 não se pode identificar quem foi o funcionário responsável por sua confecção, e não havendo que se ignorar que a matrícula 7.067 fora aberta com base nessa certidão. Ademais, quero reiterar que na ficha de abertura da matrícula não consta a assinatura da respondente, além do fato de que fora ela lavrada após a audiência pública de outorga de delegação, portanto, depois de tomar conhecimento de que a serventia tinha sido escolhida por concursado aprovado. A conclusão que se extrai de tudo de não tratar-se apenas de erro material, pois a modificação feita alterou drasticamente a área de propriedade da recorrente, inclusive fazendo excluir recursos naturais de grande valia, como as quedas d'água e as jazidas naturais. Então, excelências, por tudo que foi dito e está demonstrado nos autos, requer a este colendo conselho que se determine a realização de perícia técnica em todos os documentos originais a fim de aferir-se a autenticidade dos mesmos, que seja determinada aos cartórios da cidade de Caldas Novas e Rio Quente a entrega dos documentos e livros originais na diretoria do Fórum de Caldas Novas para que sejam submetidos à perícia, sendo que, na impossibilidade de fazê-lo, seja determinada a perícia in loco nos próprios autos e que seja oportunizado a nós, procuradores da recorrente, o acompanhamento dessa diligência. E, por fim, seja intimado o Ministério Público Federal para acompanhar todos os atos desse pedido de providência, especialmente diante da prova indiciária de eventual prática de fraude em documento público e particular. E para encerrar, excelências, dada a complexidade da matéria e o tempo em que ocorreu, requer seja considerada a possibilidade de pedido de vista para melhor compreensão dos fatos, os quais estão exaustivamente demonstrados e comprovados nos autos, especialmente o laudo elaborado pela assessoria correcional e o laudo topográfico juntado pela recorrente. Muito obrigado a todos e um bom trabalho. Obrigado, doutor Felipe. Retorno a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, apesar da sugestão do ilustre procurador, eu não vou ficar com vista, não, senhor presidente. Eu vou apreciar as questões postas à discussão. Eu passei o final de semana estudando o processo, senhor presidente, de forma, na minha visão, eu sinto em condições de proferir o julgamento. Agora, eu gostaria que alguém, se quisesse, pudesse pedir vista.
Eu passo ao voto, senhor presidente. Pois não. Antes de mais nada, cumpre ressaltar que o respectivo processo administrativo não se trata de processo administrativo disciplinar contra os oficiais de cartório, mas de um processo administrativo consubstanciado em uma reclamação acompanhada de pedido de providências formulado por particular, não tendo sido instaurada a portaria ou seguidas disposições legais para que se transformasse em um PAD. Dessa forma, fica afastada a prescrição por ausência de previsão legal na hipótese em comento. Pois bem, nos termos do artigo 26, inciso 1, do novo Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás, incumbe ao Conselho Superior da Magistratura processar e julgar os recursos interpostos contra as decisões administrativas do Corregedor-Geral de Justiça. Os recursos administrativos interpostos, portanto, são cabíveis, adequados e tempestivos. Todavia, em uma análise minuciosa das alegações da recorrente e de todo o processo administrativo, vislumbro de ofício a ocorrência de nulidades insanáveis no processo administrativo que impedem o conhecimento o conhecimento do mérito dos recursos interpostos. Explico nas linhas seguintes. Em caso, a pretensão inicial da promovente Rio Quente, sociedade, se consubstancia na reclamação e pedido de providência em face do primeiro tabelionato de notas de ofício do Registro de Imóveis de Caldas Novas e do tabelionato e ofício de Rio Quente, alegando em síntese a existência de fraude em documento público ocorrido com a inserção de enxerto de informações que alteraram o perímetro, área e localização da propriedade retratada na escritura de compra e venda lavrada no cartório de notas de Caldas Novas, que lhe prejudicou sobremaneira, alterando em mais de 40% o tamanho da área objeto do negócio jurídico, de forma que postula por providência no sentido de correção da alegada fraude. Pois bem, está clara que a pretensão da promovente se dirige contra dois tabelionatos de nota, tanto o de Caldas Novas quanto o de Rio Quente. Contudo, é minuciosa a análise dos autos e do que se pode depreender de sua análise, uma vez que há documento digitalizado de cabeça para baixo, o que dificulta muito a sua apreciação. Verifico que esse processo eletrônico não observou o devido processo legal, havendo irregularidades no procedimento seguido, que causa prejuízo à parte reclamante, e por isso enseja a nulidade da decisão de primeiro grau. De ponto, verifico a ausência de intimação notificação de um dos reclamados, ou seja, o oficial cartorário do tabelionato de nota de Rio Quente, atual titular, bem como do que era titular à época dos fatos, notadamente nos anos de 2012 a 2014. E muito embora a magistrada singular, na decisão administrativa, tenha relatado, sem citar páginas, o seguinte: ato contínuo, foi determinada a oitiva do tabelião e oficial titular do Serviço Extrajudicial do Rio Quente, tendo em sua manifestação alegado em síntese que não vislumbrou nenhuma prática irregular por ele praticado, acrescentando que todos os atos referentes à matrícula questionada foram realizadas por sua antecessora. Não sendo responsável pela existência de possíveis irregularidades, verifico da análise minudente deste processo eletrônico que essa intimação e manifestação deste cartório do Rio Quente não está presente nos autos. Aliás, e não obstante ainda que existisse a mencionada manifestação, ela não supriria a falta de citação, notificação de quem era o titular do cartório de Rio Quente à época da alegada fraude,
tendo em vista que a responsabilidade é pessoal do tabelião titular do cartório à época dos fatos alegados. Logo, a magistrada singular, ciente de que o manifestante não era o tabelião titular da época dos fatos, deveria ter determinado a oitiva do responsável pelo ato nos termos do que estabelece o artigo 22 da Lei 8.935/94 e do artigo 38 da Lei 9.492/97. Aqui, senhor presidente, eu trago julgado do Conselho Superior da Magistratura da Lavra do desembargador Luiz Eduardo de Souza, data do julgamento, 9/7/2020. Logo, a ausência da oitiva do cartório do tabelionato de notas de Rio Quente, titular à época da transferência do registro público daquela serventia, bem como do atual, que pelas informações constantes no feito, tomou posse logo após, é medida indispensável urgente desse processo administrativo e esclarecimento das situações apontadas no inicial, sobretudo em observância ao princípio do devido processo legal, da busca da verdade real, da ampla defesa e do contraditório. De igual forma, vislumbro que na manifestação do oficial do cartório do primeiro tabelionato de notas de Caldas Novas, senhor Leandro Félix de Souza, ele relata sobre a existência de entrelinhas no registro da escritura, mas alega que teria sido feita em momento anterior à sua nomeação para tal serventia, bem como afirma que foi realizada a vistoria no local pelas servidoras da corregedoria em 21, 22 e 23 de junho de 2017. Frise-se, essas servidoras da corregedoria foram as quais elaboraram o relatório que concluiu pela adulteração num documento público com suspeita de fraude. Além disso, o oficial do cartório do primeiro tabelionato de notas ainda recomendou expressamente para esclarecimento quanto aos demais equívocos, para que fosse realizada a oitiva do segundo tabelionato de notas de Caldas Novas, serventia responsável pela lavratura da escritura pública, de compra e venda objeto de retificação averbada sob o número 2, 7067, da matrícula 7067, CRI, de Rio Quente. Bem como do tabelionato de notas de Rio Quente, serventia responsável pela averbação de retificação do imóvel, na descrição do imóvel apontada, postulação essa que foi considerada dispensável pela magistrada singular ao lançar a decisão administrativa. Com efeito, saliente-se que a citação e notificação dos oficiais dos cartórios de nota e de Rio Quente, nas pessoas de seus titulares à época dos fatos, aos quais a presente reclamação com pedido de providência é dirigida, além da realização de perícia técnica no documento público, mostram-se, na minha leitura, indispensáveis nesse processo administrativo, em observância, repriso, ao devido processo legal, ampla defesa, ao contraditório e à busca da verdade real, além de ser primordial para o entendimento da matéria alegada nos recursos administrativos, no que o presente processo administrativo não poderia ter sido decidida pela julgadora ACO sem que estivesse devidamente instruído. A esse respeito, dispõe o artigo 5º, item 55 da Constituição Federal. Aqui eu cito, senhor presidente. De igual forma, dispõe o artigo 2º da Lei Estadual 13.800, que regula a tramitação dos processos administrativos no âmbito do Estado de Goiás. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditória, segurança, interesse público e eficiência. De outra banda, cumpre salientar que consta no relatório elaborado por 2 servidoras da Corregedoria Geral de Justiça, em loco. Durante 3 dias,
e juntado no movimento 1, a conclusão de que houve adulteração do documento público com acréscimo de entrelinhas, com a escrita e caneta diferente, sem se poder precisar a data da inserção do enxerto no documento, relatório esse que não poderia ser ignorado nem afastado a princípio, sem que houvesse uma contraprova que infirmasse as suas conclusões, com a realização de uma perícia técnica no caso, que não foi realizada. A esse respeito, saliento que a expressa previsão legal que permite essa produção de prova, como se vê no artigo 38 da Lei Estadual 13.800/2001, que regula o processo administrativo do âmbito da administração pública do Estado de Goiás. Se não vejam, aqui eu transcrevo o artigo 38, senhor presidente. Todavia, sem ter a vida necessária oitiva dos cartorários envolvidos na reclamação, sem determinar ou justificar a dispensa da realização da perícia técnica requerida, mesmo em vista do relatório inicial elaborado pela Corregedoria de Justiça in loco, que apontou irregularidades, e sem oitiva do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição, órgão responsável pela fiscalização dos registros públicos, a magistrada singular jamais poderia prolatar a decisão administrativa, a qual, a meu sentir, deve ser anulada por estar em confronto com o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório causando prejuízo para reclamar. A esse respeito, noto que também deve haver oitiva do representante do Ministério Público do Estado de Goiás em primeiro grau de jurisdição, diante da situação de gravidade da denúncia de ocorrência de fraude perpetrada em registro público. De fato, o papel do Ministério Público é zelar pela veracidade das informações constantes nos registros públicos, realizados nos cartórios, como de pessoas imóveis. Para tanto, os promotores de justiça agem como fiscais nos processos judiciais e extrajudiciais que envolvam pedido de modificação desse registro. Incumbe ao Ministério Público investigar, por exemplo, os registros de loteamento, desmembramento, quando existe dúvida, ou pedido de correção de registro imobiliário. Assim, havendo alegação de fraude perpetrada em registro público por cartório, deve ser aberta oportunidade de manifestação do parquê. Assim, imprescindível, além da notificação dos oficiais do tabelionato titulares à época dos fatos, que atuaram no ato questionado, independente de não mais estarem à frente do respectivo cartório, em razão de sua responsabilidade pessoal para o caso, também é necessário o oitiva do Ministério Público. Assim, tenho que, diante das mencionadas nulidades, devem ser desconstituída a decisão administrativa de primeiro grau e, consequentemente, nos termos do artigo 281 do CPC, de todos os atos decisórios posteriores, como a decisão ora recorrida do Corregedor-Geral de Justiça, a fim de que o processo administrativo possa retornar ao juízo do primeiro grau, a fim de prosseguir com a devida intimação dos oficiais titulares dos cartórios à época dos fatos alegados, e no tabelionato do Rio Quente, do atual e do titular da época, para responder ao presente processo, bem como possa-se proceder ao oitiva do Ministério Público e à instrução processual, levando-se em consideração a possibilidade de realização de perícia técnica, nos termos do artigo 38 da Lei Estadual 13.800, para só então se prolatar decisão administrativa. Por fim, diante do julgamento, a análise do mérito do recurso administrativo resta prejudicada. Ao teor do exposto de ofício, reconheço a ocorrência de nulidades no presente processo administrativo que vão de encontro ao devido processo legal e assim desconstitua a decisão administrativa proferida pela julgadora COR em primeiro grau de jurisdição, bem como todos os atos decisórios posteriores a ela, inclusive a decisão recorrida em aplicação subsidiária no disposto no artigo 281 do CPC, em decorrência, deixo de reconhecer dos recursos administrativos.
Em consequência, senhor presidente, determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição para que se dê prosseguimento ao feito com devida intimação dos oficiais à época dos fatos e no caso do tabelionato de Rio Quente, do atual titular e do titular à época, para responder ao presente processo. Bem como possa se proceder ao arquivo do Ministério Público a instrução processual, levando em consideração a possibilidade de realização de perícia técnica, nos termos do artigo 38 da Lei Estadual. Senhor presidente, é dessa forma que eu estou conduzindo o meu voto. Pois não, desembargador. Desembargador Alain. Desembargador Alain está, então, de ofício, decretando a nulidade, né, desembargador, das decisões, tanto aquelas proferidas lá pela juíza, quanto pela decisão proferida pelo corregedor, né? Isso. E determinando a devolução dos autos ao juiz de primeiro grau para que pratique essas diligências todas que forem enumeradas aí no seu voto, não é isso? Isso. Pois não. Então, agora vota o desembargador Leandro. Voto com o relator, senhor presidente. Desembargadora Maria Reck. Eu também vou acompanhar o relator, especificamente também, pela necessidade de perícia, né? Porque parece que houve uma alteração, a caneta com cor diferente. Eu li o memorial, eu voto com o relator. O desembargador de comércio está impedido, né? Desembargador Wilson. Eu também acompanho do outro relator, senhor presidente. É um voto muito bem fundamentado, com uma conclusão, a meu sentir, muito justa. Desembargador Fernando Mesquita. Também, sem nenhuma dúvida, acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Fábio Cristóvão. Também acompanho o relator. Eu, votando, também acompanho o relator. E agora não falta mais ninguém para votar, não, né? Sabrina, você entendeu aí a conclusão do voto do desembargador Alain? Sim, presidente. Coloquei que o Conselho Superior da Magistratura, a unanimidade de votos, de ofício, decretou a nulidade da decisão de primeiro grau e todas as decisões posteriores, e determinou ainda o retorno dos autos à origem de primeiro grau para providências. Ok. Declarando prejudicados os recursos administrativos, não é isso? Vou acrescentar aqui agora, presidente. Pois não. Ok. E tudo nos termos do voto do relator, né? Presidente, se me permite, por gentileza? Pois não. Foi colhido o voto do desembargador Nicomedes? Não, ele é impedido, ele é o corregedor, né? Ah, pois é. A decisão é do anterior, senhor presidente. Não sei se o... Mas, mesmo assim, eu acho... Ele teve uma ratificação. Eu acho que ele está impedido, não é, desembargador Nicomedes? Vossa Excelência. Em casos anteriores, mesmo a decisão sendo de outro corregedor, né? Mas se refere à corregedoria, a qual eu represento. Então, eu não posso votar. Pois não. Então, está concluído o julgamento. E agora vamos para... Já se encerrar as sustentações, né? Essa era a última, né? A última sustentação já foi, presidente. Tá. Vamos agora para o número 6, né? O número 4, presidente. 4, número 4, é isso mesmo. Recurso administrativo número 250.688, relator desembargador Fábio Cristóvão, recorrente Cláudia da Silva Borges, recorrido presidente do Tribunal de Justiça. Vai julgar, né, desembargador Fábio? Vou julgar. Esse aqui não tem mais tentação da agora para frente.
Aqui, presidente, a Cláudia da Silva Borges, ela pediu gratificação de nível superior, foi concedido. Mas o recurso dela é porque ela quer retroatividade da data do requerimento administrativo. Foi concedida a partir da data do requerimento, que foi em dezembro de 2020. E ela quer retroatividade ao pagamento desde abril de 2016. Isso não é possível, né? O órgão especial já assentou sobre esse